Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, tua bênção me preceda, me acompanhe e me siga, que todos os meus atos, ações, tenham o sinal do teu bendigo-te. Amém. Fiat. Vamos fazer então a leitura do conteúdo de Maria Santíssima nos escritos de Luísa Picarreta. Primeiro, o reino da paz está no coração de Maria. O meu reino, Jesus disse, estava no coração da minha mãe. E isso porque seu coração nunca se agitou nem um pouco. Tanto que no imenso mar da paixão, ela sofreu dores indizíveis. O seu coração foi trespassado de parte a parte pela espada da dor, mas não recebeu o menor suspiro de constrangimento. Portanto, sendo o meu reino um reino de paz, eu poderia estendê-lo nela e reinar livremente, sem qualquer obstáculo. Conteúdo no segundo volume, no dia 4/7/1899. A festa da Assunção no céu e a Ave Maria. Luísa escreveu: senti que saí de mim mesma para a abóbada do céu, junto com o meu amado Jesus. Parecia que estava celebrando o céu, terra e purgatório. Todos foram inundados com uma nova alegria e exultação. Muitas almas deixaram o purgatório e, como relâmpagos, vieram para o céu para assistir à festa de nossa Rainha e Mãe. Eu também percorri aquela imensa multidão de anjos, santos e almas do purgatório que ocupavam aquele novo céu, tão imenso que, comparado a ele, o outro dos nossos que vemos me parecia um pequeno buraco. Uma razão maior que o confessor me deu permissão, mas, ao tentar olhar, não vi nada além de um sol muito luminoso, que irradiava raios, que me penetrava por toda parte e me virava como um vidro, tanto que os menores pontos e a distância infinita entre o Criador e a criatura eram muito perceptíveis, já que cada um desses raios tinha sua nuance. Um manifestava a santidade de Deus, outro sua pureza, outro seu poder, outro sua sabedoria e todas as outras virtudes e atributos de Deus. Assim, a alma, vendo o seu próprio nada, as suas misérias e a sua pobreza, sentiu-se oprimida e, em vez de olhar, prostrou-se no chão perante aquele sol eterno que ninguém pode enfrentar. O mais surpreendente é que, para ver a festa de nossa Rainha e Mãe, era preciso olhar desde aquele sol, como a Mãe Santíssima. A Virgem parecia tão submersa em Deus que, olhando de outros pontos, não se via nada. Outro seu poder, outro sua sabedoria e todas as outras virtudes e atributos de Deus. Repetiu aqui, peraí. Não se via nada. Deixa eu ver. Único tesouro meu. Você nem mesmo me deixou ver a festa da Rainha Mãe. Ela fala, e nem ouvi as primeiras canções que os anjos santos cantaram quando ela entrou no paraíso. E Jesus disse, o primeiro canto que fizeram para minha mãe foi a Ave Maria, porque na Ave Maria estão os mais belos louvores, as maiores honras, e a alegria que sentiu ao ser feita a Mãe de Deus se renova. Portanto, digamos juntos para entretê-la, e quando você vier ao paraíso, farei com que você a encontre, como se tivesse dito com os anjos pela primeira vez, Ave Maria. E assim disse com Jesus a primeira parte da Ave Maria. Oh, quão terno e comovente foi saudar a nossa Mãe Santíssima junto com seu Filho amado. Cada palavra que ele disse deu uma luz imensa na qual muitas coisas sobre a abençoada foram compreendidas. A abençoada Virgem, mas quem pode dizer todas elas? Muito mais que sou tão incapaz. É por isso que passo por eles em silêncio.
volume 2, do dia 15 de 8 de 1899. Eu vou procurar aqui no volume 2 esse texto, para poder ver essa parte que cortou. Só um minutinho que a gente já lê. Então, o trecho é aqui. O mais importante era que, para ver o banquete de nossa rainha mamãe, era preciso olhar de dentro daquele sol. Tanto a Virgem Maria parecia imersa em Deus que não via nada de outros pontos. Agora, enquanto eu estava nesse estado de aniquilação diante daquele sol divino, que a rainha mãe estava segurando o bebezinho nos braços, Jesus me disse: nossa mãe está no céu. Dou-lhe o cargo de ser minha mãe na terra. Aí deu para Luísa o cargo de ser a mãe dele na terra. Como minha vida está continuamente sujeita ao desprezo, à pobreza, às dores, ao abandono dos homens, e minha mãe, estando no chão, foi minha fiel companheira de todas essas dores. Não apenas, mas ela tentou me levar em tudo. Por mais que sua força poderia, você também agirá como minha mãe. Manter-te-ei fiel em todas as minhas dores, enquanto você sofrer as minhas, o máximo que puder, e onde não puder, tentará me dar pelo menos um refresco. Mas saiba que eu quero que você se concentre em mim. Sentirei ciúmes até da sua respiração se você não fizer isso por mim. E quando eu vir que você não ficará inteiramente contente comigo, eu não te darei paz nem descanso. Aí ela fala sobre a Ave Maria que eles rezaram, né? É isso aí. Aí a gente vai continuar aqui, só pra gente poder entender qual o contexto aqui que a gente perdeu aqui, que cortaram e começou a sair um monte de texto repetido. O que Jesus é por natureza, Maria é pela graça. Então eu olhei para o seu lindo rosto e por dentro senti um contentamento indescritível e dirigindo-me a ele, disse: doce amor meu, sou eu e sinto um enorme prazer em contemplá-lo. Que prazer nossa mamãe rainha também deve ter sentido quando você se trancou nas suas entranhas puras, né, no ventre dela. Que alegrias e graças você não deu a ela? E ele disse, Jesus: minha filha, as delícias e as graças que derramei sobre minha mãe foram tantas e tantas que basta dizer-lhe que o que eu sou por natureza, minha mãe é por graça. Razão maior que, não havendo nela culpa nenhuma, minha graça foi capaz de dominá-la livremente, de modo que nada há de meu ser que eu não tenha concedido a ela. Naquele momento, parecia-me ver a nossa rainha e mãe como se fosse outro Deus. Olha aqui, a Luísa falando, olha. Naquele momento, parecia-me ver a nossa rainha e mãe como se fosse outro Deus, com esta única diferença que em Deus a natureza divina é sua própria natureza, e em Santa Maria é por graça obtida. Quem pode dizer o meu espanto, como minha mente se perdeu ao ver uma maravilha de graça tão prodigiosa? Então, dirigindo-me a ela, eu disse: minha querida, boa, nossa mãe alcançou tanto bem, acho que é a ele que ela foi, né? Tanto bem exibido, tanto bem que, porque exibido intuitivamente, gostaria de saber como você se mostra, né? Como para ela, né? Eu acho, não sei. Aí Jesus, eu quero fazer você entender a diferença entre um e outro. Na visão abstrativa, a alma contempla a Deus, na intuitiva, entra nele e obtém as graças. Ou seja, recebe em si a participação no ser divino. É o que aconteceu com Maria. E quantas vezes você já participou do meu ser? Então, ele fala sobre a visão intuitiva da graça, né? E no abstrativo, né, você olhando para Deus de fora, você contempla Deus. No intuitivo, entrando em Deus para poder se colocar no lugar de Deus, sentir a dor de Deus, né? Você obtém as graças, ou seja, recebe em si a participação do ser divino. E quantas vezes você já participou do meu ser? Aí tem uns trechos também que fala sobre a eletricidade que passa da fusão, né, entre Deus e a alma, que é o que aconteceu com Maria o tempo todo. O tempo todo aconteceu isso com Maria. Então a gente vai tentar entender isso, né, nesse texto, nesse trecho da fusão com Jesus.
no volume 12, 18 de março de 1917. Estava rezando, fundindo-me toda em Jesus e queria em meu poder cada pensamento de Jesus para poder ter vida em cada pensamento da criatura para poder reparar com o mesmo pensamento de Jesus e assim por diante. E meu doce Jesus me disse: minha filha, minha humanidade sobre a terra não fazia outra coisa que unir cada pensamento da criatura com os meus. Assim que cada pensamento de criatura se repercutia em minha mente, cada palavra em minha voz, cada batida em meu coração, cada ação em minhas mãos, cada passo em meus pés, e assim por diante. Com isto dava ao Pai reparações divinas. Agora tudo o que fiz na terra, eu continuo no céu. E conforme as criaturas pensam, os seus pensamentos derramam-se na minha mente. Conforme elas olham, eu sinto seus olhares nos meus, e passa entre mim e elas como uma eletricidade contínua, como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça. E eu digo ao Pai: meu Pai, não sou só eu que te rogo, que te reparo, que satisfaço você, que te aplaco a sua ira, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que eu faço. Mas bem suprem com o seu sofrer a minha humanidade, que gloriosa é incapaz de sofrer. A alma confundir-se em mim, repete tudo o que fiz e continua a fazer. Mas qual será o contentamento destas almas que fizeram a sua vida em mim, abraçando juntamente contigo todas as criaturas, todas as reparações, quando estiverem comigo no céu? Sua vida continuará em mim. E conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os pensamentos, estes pensamentos se repercutirão em sua mente, continuarão com as reparações que fizeram na terra. Então, olha só como Maria funciona, né? Ela viveu essa fusão com Jesus, né? Vivendo totalmente divinizada pela graça nele, né? E os pensamentos, tudo o que ela fez em vida, ela continua fazendo no céu. Tá vendo, gente? É a mesma condição que aconteceu com ela. A divina vontade é que fez tudo com ela. Ela conta isso. Tudo o que a divina vontade fez com ela é o que ela vai fazer com a gente também. Né? Então, se as almas continuam ofendendo a Jesus na terra, essas ações opostas lá no céu vigiarão o trono e terão seu posto de honra para defender a Deus. Serão as que mais me compreenderão. Então, as mais gloriosas, sua glória estará toda fundida na minha e a minha na delas. Assim que a tua vida estiver toda fundida na minha, não faças nenhum ato que não faças passar em mim. E cada vez que te fundires em mim, derramarei em ti nova graça e nova luz, e me farei vigilante sentinela do teu coração para te manter afastada qualquer sombra de pecado. Te guardarei como a minha própria humanidade. Enviarei aos anjos que te façam coroa, a fim de que fique defendida de tudo e de todos. Então serão as almas que mais me compreenderão, as mais gloriosas, né? As almas que são fundidas com Jesus na divina vontade. E Maria, ela nada mais, nada menos, ela foi a maior de todas. A primeira que foi fundida totalmente com a divina vontade em toda a sua vida. Por isso que ela foi o céu de Jesus. Céu de Jesus, totalmente, né? Ela foi totalmente o contentamento de Jesus. E nós podemos, através dela, do exemplo dela, pela sua intercessão, pelo depósito que foi colocado todo nela, a gente poder viver nessa divina vontade também. Por isso que a gente faz os 31 dias com Maria, porque é ela quem dá pra gente a abertura para entrar nesse reino. Se a gente não for por ela, a gente não entra nessa fusão com Jesus. Não consegue. Aí, o coração de Maria e o coração de Jesus. Esta manhã comunguei encontrando Jesus, a mãe e a mãe rainha estiveram presentes. E que maravilha, olhei para a mãe e vi seu coração transformado no menino Jesus. Olhei para o filho e vi no coração da criança o coração da mãe. Olha que legal, mesmo coração. O coração de Jesus e o coração de Maria é o mesmo coração. A aflição de Maria, por enquanto, não cuide de mim, mas cuide da minha mãe, por favor. Consolai-a, que ela está muito aflita com os castigos mais pesados que vou derramar sobre a terra. Então Jesus, deixando Maria aflita com os castigos que iria derramar sobre a terra. E pediu para Luísa cuidar da mãe dele, consolar a mãe dele. Nossa, para Jesus pedir para uma alma humana, pedir para consolar a mãe dele, uau, que coisa, hein?
o nascimento de Jesus. Encontrando-me no meu estado normal, senti-me fora de mim e depois de andar por aí encontrei dentro de uma caverna e vi a rainha mãe dando à luz ao menino Jesus. Olha, a Luísa assistiu o nascimento do menino Jesus. Que maravilha extraordinária! Pareceu-me que tanto a mãe quanto o filho haviam se transformado na mais pura luz, mas sob essa luz se distinguia muito bem a natureza humana de Jesus, que continha a divindade em si mesma e servia de véu para cobri-la, para que rompesse o véu da natureza humana, que era Deus, né? O véu da natureza humana. Coberto por esse véu estava o homem, e essa foi a maravilha das maravilhas. Deus e homem, homem e Deus, que sem deixar o Pai e o Espírito Santo vem habitar conosco e assume a carne humana, visto que o amor verdadeiro nunca se separa. Então me pareceu que a mãe e filho, naquele bendito instante, se espiritualizaram. E sem o menor obstáculo, Jesus deixou o ventre, ambos transbordando em excesso de amor, ou seja, aqueles santíssimos corpos transformados em luz transluzente. Então Jesus saiu de dentro de Maria, né? Que impressionante, saiu assim como espírito, porque eles se espiritualizaram. Que interessante o momento do nascimento de Jesus. Sem o menor impedimento, Jesus, luz, brotou de dentro da luz da mãe. Nossa, o nascimento foi assim, deixando ele e ela saudáveis, intactos, voltando depois ao estado natural. Mas quem pode dizer a beleza do menino que no momento em que nasceu ainda irradiava externamente os raios de sua divindade? Quem pode dizer a beleza da mãe que estava toda absorta naqueles raios divinos? Jesus, luz, brotou de dentro da luz da mãe, deixando ele e ela saudáveis e intactos. Uau! Uau! E São José, pareceu-me que ele estava presente no nascimento, mas estava no outro canto da caverna, todo absorvido naquele mistério profundo, e não se via com os olhos do corpo, via muito mais com os olhos da alma, porque estava arrebatado em êxtase sublime. Volume 4, dia 25/12/1900. O prodígio de viver com a criança divina. Ele continuou a se ver como menino e vi a rainha e a mãe de um lado e São José de outro, que adoravam profundamente o menino divino. Estando totalmente atento a ele, parecia-me que a presença contínua do menino os tinha absorvido em êxtase contínuo, e se eles faziam algo, era um prodígio que o Senhor realizava neles. Caso contrário, teriam ficado imóveis, sem poder externamente cumprir seus deveres. Interessante, olha que legal. Dia 26/12/1900, também no 4º volume. O motivo da aflição de Maria. Continuando o meu estado de privação, nesta manhã parece que vi um pouco, junto com a rainha mãe, com Jesus, a coroa de espinhos. Jesus com a coroa de espinhos. Tirei-a, sentindo pena dele, e enquanto ele fez, ele me disse: também tenho pena de minha mãe, porque sendo o meu sofrimento a razão da sua dor, tenho pena dela. Você tem pena de mim. Ele tem pena da mãe porque vê a dor dele. Volume 4, né? Esse foi no volume 4, dia 4 de maio de 1901. O segredo de Maria. Minha filha, venha comigo e você encontrará o caminho a Jesus. Além disso, quero ensinar-lhe o segredo para poder estar sempre com Jesus e viver sempre contente e feliz, também neste mundo. Em outras palavras, fixe em si mesmo, que só você e Jesus estão no mundo, e mais ninguém, a quem você tem que agradar e amar, e que somente dele você tem que esperar ser amado e lembrado em tudo. Com Jesus e você sendo assim, não fará mais diferença para você se você se encontrar cercado de desprezo ou louvor por familiares ou estranhos, por amigos ou inimigos. Só Jesus será todo o seu conteúdo e só ele bastará para tudo. Minha filha, enquanto tudo o que existe embaixo não desaparecer completamente para a alma, ela não encontrará um contentamento verdadeiro e perpétuo. Olha, a felicidade vem desse segredo que é a felicidade. Sem isso, né, não tem outro segredo melhor.
Estou escrevendo aqui rapidinho, já continuamos. Aproveito, não perco a oportunidade de jeito nenhum. A Santíssima Trindade e Maria. Eu vi diante de mim uma luz sem fim e entendi que a bem-aventurança habitava nessa luz. A Trindade, e ao mesmo tempo também vi naquela luz, diante daquela luz, a Rainha Mãe, que foi toda absorvida pela Santíssima Trindade. E ela absorveu em si as 3 pessoas divinas de tal forma que foi enriquecida com as 3 características próprias da Santíssima Trindade, ou seja, poder, sabedoria e caridade. E assim como Deus ama a raça humana como seu nascimento e como uma partícula que saiu dele e deseja ardentemente que essa parte de si mesmo volte para ele, também a Rainha Mãe, participando nisso, ama a raça humana com amor irreprimível. Olha, o amor que ela sente é impressionante por nós, porque ela é praticamente unida, absorvida em Deus. O amor que Deus tem por nós é o mesmo amor que Maria tem. Que ele é na divindade, ela é por graça. Então ela é divina por graça, totalmente divina por graça. As dores de Maria tornaram-se graça e glória para todos. Estando no meu estado normal, a Rainha Mãe veio e disse: minha filha, as dores, como dizem os profetas, eram um mar de dor, que no céu se tornaram um mar de glória. E cada dor minha produziu tantos tesouros de graça, e assim como na terra me enchem de estrela do mar, com certeza levo ao porto, assim no céu me chamam de estrela da luz para todos os bem-aventurados, para que sejam recriados por esta luz que me causou minhas dores. Olha só, gente, que lindo! As dores, como dizem os profetas, eram um mar de dores, as minhas dores, que no céu se tornaram um mar de glória. A cada dor minha produziu tantos tesouros de graça, e assim como na terra se me enchem de estrela, me chamam de estrela do mar, com certeza levo ao porto, assim no céu me chamam de estrela da luz para todos os bem-aventurados, para que sejam recriados por esta luz que me causou dores. Olha que interessante, volume 4, dia 24/2 de 1902. O Senhor está convosco, meus amados. As palavras mais desejáveis e que mais consolam a minha mãe é o Dominus Tecum, né? Que o anjo pronunciou para ela, né? O Senhor é contigo. Ela sentiu que todo o ser divino lhe era comunicado e se sentiu cheia do poder de Deus, de modo que o dela desapareceu diante do poder divino e minha mãe ficou com o poder divino em suas mãos. Olha que impressionante. Volume 4, no dia 1/10 de 1903. A adoração de Maria no encontro com Jesus na Via Dolorosa. Continuando o meu estado habitual, por alguns momentos, vi Jesus abençoado com a cruz sobre os ombros. No momento do encontro com sua Mãe Santíssima, disse: Senhor, o que sua mãe fez nesse encontro tão doloroso? E ele disse: minha filha, ela só fez um ato de adoração muito profundo e simples. E como ato, quanto mais simples, mais fácil é se unir a Deus. Espírito infinitamente simples. Por isso mesmo, nesse ato, ela se infundiu em mim e continuou fazendo o que eu mesmo fiz dentro de mim, o que foi extremamente agradável para mim, mais do que se eu tivesse feito algo maior. Porque o verdadeiro espírito de adoração consiste nisso, que a criatura se perca e se encontre no meio divino, e que adore tudo o que Deus faz unindo-se a Ele. Você acredita que é a verdadeira adoração? Que aquele que adora com a boca e com a mente está em outra coisa? Ou seja, a mente adora e a vontade está longe de mim? Ou aquele poder me adora e os outros estão completamente confusos? Não, eu quero tudo para mim, e tudo que eu dei em mim. Maravilhoso. No volume 6, 17/12 de 1903. As 7 dores de Maria são 7 canais de graça para todos. Esta manhã encontrei-me fora de mim, olhando para a abóbada do céu, vi 7 sóis, extremamente resplandecentes, cuja forma era diferente do sol que vemos. Eles começaram na forma de uma cruz e terminaram em uma ponta. E essa ponta estava dentro de um coração. No começo não parecia bom, porque a luz desses sóis era tão grande que não permitia ver quem estava lá dentro. Mas quando cheguei mais perto,
mas se distinguia e lá dentro estava a rainha mamãe. Então, uma forma de cruz, né, um sol resplandecente, 7 sóis, né, cuja forma era diferente do sol que nós vemos, não é igual ao sol que a gente vê. Começaram de uma forma de cruz e terminaram em uma ponta. E essa ponta estava dentro de um coração. No começo não parecia bom porque não dava para ver. Depois, como ela chegou perto, estava lá dentro dessa luz a rainha mãe. Então, aproximando-se de mim com toda a gentileza, me disse, minha filha, coragem no caminho da dor. Você vê esses 7 sóis que saem de dentro do meu coração? Nossa Senhora fala. São minhas 7 dores que me trouxeram tanta glória e esplendor. Esses sóis, frutos da minha dor, ferem continuamente como flechas o trono da Santíssima Trindade, que, sentindo-se ferido, continuamente me envia 7 canais de graça, dos quais me torna senhora, e deles disponho para a glória de todos no céu, como um alívio para as almas do purgatório e a favor de todos os viajantes, né, que são as pessoas que estão na terra, os que ainda estão no caminho, os peregrinos da terra. Então, volume 6, dia 21/12 de 1903, esse trecho. Na paixão, Jesus deu tudo à sua mãe e Maria deu tudo ao seu filho. No tempo da minha paixão, tive a minha querida mãe e, ao mesmo tempo que a fazia participar de todas as minhas dores e de todos os meus bens, ela, como criatura, esteve muito atenta em recolher em si tudo o que as criaturas teriam feito por mim. Um caminho que encontrei nela toda a minha satisfação e todo o agradecimento. O agradecimento, o elogio, a reparação, o reconhecimento, a correspondência que teria que encontrar em todos os outros. Então ele olhava para Maria e nela representava todos os seres humanos. A importância de Maria é muito grande para Jesus. Ele só morreu por causa que ela estava perto, porque senão, né? Ai, Jesus, como difícil, né? A gente imaginar que o senhor estava tão sozinho, se não fosse sua mãe, a gente estava ferido mesmo. Volume 6, esse trecho, 4/9 de 1905. Aí aqui, ó. Como podemos participar dos bens e méritos das 7 dores de Maria? Quem está sempre na ocasião, sobretudo, de ver que estou gravemente ofendido, desprezado, pisoteado e tenta me reparar, ter pena de mim e pedir por quem me ofende, é como se nele eu encontrasse a minha própria mãe. Olha só. Que se eu pudesse me libertar dos meus inimigos e participar de sua 4ª dor, aquele que crucifica seus sentidos por amor à minha crucificação e tenta copiar as virtudes de minha crucificação participa da 5ª dor. Aquele que está em um ato contínuo de adoração, beijando minhas feridas, consertando-me, agradecendo, etc., em nome de toda a raça humana, é como se me tivesse em seus braços, como minha mãe me tinha quando eu não era reclamado. Não era reclamado. Da cruz e participa da 6ª dor. Aquele que permanece em minha graça e corresponde a ela, sem dar espaço em seu próprio coração a ninguém além de mim. Interessante, né? A gente reparar Jesus, sentir as dores de Jesus, a gente participa dos bens e méritos das 7 dores de Maria. Volume 6, 17/9 de 1905. A única intenção de Maria no dia da paixão. Minha filha, minha mãe, saiu no dia da minha paixão só para poder encontrar e consolar seu filho. Assim, a alma que me ama verdadeiramente em tudo o que faz, sua intenção é apenas encontrar o seu amado e aliviá-lo do peso de sua cruz. 8/12 de 1907. Toda a vida e santidade de Maria surgiram da palavra fiat. Continuando o meu estado normal, encontrei-me fora de mim em um jardim no qual vi a rainha mãe que estava em um trono muito alto. Eu queimei de vontade de ir até ela para beijar sua mão, e enquanto eu tentava ir, ela veio ao meu encontro e me beijou no rosto. Quando eu olhei para ela, vi dentro dela como um globo de luz, e dentro dessa luz estava a palavra fiat, da qual descendiam todos os mares diferentes e intermináveis de virtudes, de agradecimento, de glória, louvor, grandeza, alegrias, beleza, tudo o que possui a nossa rainha e mãe. De forma que tudo isso tem como raiz no fiat, e do fiat vem todos os seus bens. Ó onipotente, fecundo, santo fiat, faça-se, né? Que ela falou, faça-se em mim, segundo a vossa palavra.
Quem te pode compreender? Me sinto muda. É tão grande que não consigo dizer nada. É por isso que faço tricô. Ela faz tricô, ela fica bordando. Ai, Jesus, Luísa é um barato. Então eu olhei para ela com espanto e ela me disse, a Nossa Senhora disse, minha filha, toda minha santidade veio da palavra Fiat. Nem mesmo me ouvi para respirar ou dar um passo, ou para uma ação ou qualquer coisa, senão de dentro da vontade de Deus. Minha vida era a vontade de Deus, era minha comida, meu tudo, e isso produziu tanta santidade, riqueza, glória, honras, não humanas, mas divinas, para que a alma, quanto mais se une e se identifica com a vontade de Deus, quanto mais se pode dizer que é santa, mais é amada por Deus. E quanto mais amada ela é, mais favorecida, porque sua vida nada mais é do que a repetição da vontade de Deus. E ela não pode amar se não for a mesma coisa que ela. Portanto, não é preciso olhar o quanto ou o pouco que se faz, mas se Deus quer que seja assim. Porque o Senhor olha mais para a pequena obra se for segundo a sua vontade, do que para uma grande sem a sua vontade. Então, volume 8, esse trecho 4/5 de 1908. O Eu Te Amo infinito entre Jesus e Maria. Eu estava meditando quando a rainha mãe amamentava o menino Jesus. E ele me disse, o que aconteceria naquele ato entre a Santíssima Mãe e o pequeno Jesus? Naquele momento, eu senti ele se mover no meu interior e ele me disse, minha filha, quando eu mamei o leite do peito da minha doce mãe, junto com o leite suguei o amor do seu coração. E o que mamei foi mais amor do que leite. Nossa! E sentindo que no ato de mamar me dizia, amo-te, ó filho. Repeti ali, amo-te, te amo, mamãe. E não estávamos sozinhos nisso, dizendo esse te amo. O papai e o Espírito Santo, toda a criação e os anjos, os santos, as estrelas, o sol, as gotas de água, as plantas, as flores, os grãos de areia, todas as coisas correram junto com esse eu te amo. E repetiu, nós te amamos a mamãe do nosso Deus, no amor do nosso Criador. Minha mãe viu tudo isso, foi inundada por aquele amor, não encontrou nenhum pequeno espaço que não sentisse que eu a amava. Seu amor ficou para trás e quase sozinho, e ela repetiu, eu te amo. Que lindo, meu Deus do céu, que lindo. Volume 8, esse trecho, dia 27/12 de 1908. O amor consumiu Maria, deu-lhe a morte de Jesus e a ressurreição para uma nova vida. Eu pensava na mamãe do céu, quando ela tinha o meu sempre amado Jesus morto nos braços. O que ela fazia e como cuidava dele. E uma luz acompanhada por uma voz dizia dentro de mim, minha filha, o amor poderoso atuou poderosamente em minha mãe. O amor a consumia intensamente em mim, em minhas feridas, em meu sangue, em minha própria morte, e a fazia morrer em meu amor. E em meu amor, consumindo amor e tudo, o que minha mãe foi, a fez ressuscitar com um novo amor. Isto é, todo o meu amor, de forma que seu amor a fez morrer e o meu amor a fez ressurgir para uma vida toda em mim, de maior santidade e toda divina. Portanto, não há santidade se a alma não morrer em mim. Não há vida verdadeira se não estiver totalmente consumida no meu amor. Volume 10, dia 21/6 de 1911. Paixão de Jesus encheu continuamente a alma de Maria. Minha filha, minha querida mãe, nunca deixou de pensar na minha paixão, e a força de repeti-la preencheu-se inteiramente comigo. É o que acontece com a alma. A força de repetir o que eu sofri, ela se enche de mim. Volume 11, dia 24/3 de 1913. A união perfeita entre Jesus e Maria era o céu de Jesus. Enquanto eu orava, pensava que quando Jesus se despediu de sua Mãe Santíssima para ir sofrer a paixão, e pensei, como é possível que Jesus pudesse se separar de sua mãe e ela de Jesus? E o bendito Jesus me disse, minha filha, é claro que não poderia haver separação entre minha mãe doce e eu. A minha doce mãe e eu. A separação era apenas aparente. Ela e eu estávamos fundidos. E essa fusão foi tão grande que fiquei com ela e ela veio comigo. De modo que se pode dizer que houve uma espécie de bilocação.
Isso também acontece com as almas, quando estão verdadeiramente unidas a mim. E quando estão orando, faz com que a oração entre em suas almas como vida. Ocorre uma espécie de fusão ou bilocação. E eu, onde quer que esteja, as carrego comigo e fico com elas. Minha filha, você não pode entender bem o que minha querida mãe foi para mim. Quando vim à terra, não poderia ficar sem o céu. O meu céu era a minha mãe. Entre ela e eu circulava tamanha eletricidade que nem mesmo um pensamento teve minha mãe que não o tirou de minha mente, e que, tirando de minha palavra a vontade, o desejo, a ação e o passo, ou seja, tudo, formado naquele céu, o sol, as estrelas, a lua e todas as alegrias possíveis que a criatura pode me dar e que ela pode se divertir. Oh, como me agradou naquele céu! Oh, como me senti reparado e compensado por tudo. Até os beijos que minha mãe me deu continham o beijo de toda a humanidade e retribuíam o beijo de todas as criaturas. Em tudo senti minha doce mamãe. Eu senti na minha respiração, se estava ocupado, eu a acalmei. Se estava ocupada, eu a acalmei. E senti isso no meu coração, se eu estivesse amargo, eu adocicava. Sentia a cada passo, se estava cansada, me dava vigor e descanso. E quem pode dizer como me senti na paixão? Em cada golpe do flagelo, em cada espinho, em cada ferida, em cada gota do meu sangue, em tudo que senti e fiz de mim o ofício de uma verdadeira mãe. Ah, se as almas me correspondessem, se levassem tudo de mim, quantos céus e quantas mães eu teria na terra. Nossa, que legal, que bonito esses trechos, meu Deus. Volume 11, 9 de 5 de 1913. Maria queria tornar suas todas as dores de Jesus. E quando penso no que sofreu a minha querida mamãe, que quis fazer dela todas as minhas dores para sofrê-las em meu lugar, como você tentou imitá-la, implorando-me para poder sofrer as dores que as criaturas me causam, fico repetindo, minha mamãe, minha mãe. Volume 11, dia 25 de 10 de 1915. Por que nossa mãe chora? Eu tinha visto a minha mãe celestial chorar e perguntei a ela, por que, mãe, está chorando? E me disse, minha filha, como não chorar? Se o fogo da justiça divina quer destruir tudo, o fogo da culpa devora todo o bem das almas, e o fogo da justiça quer destruir tudo o que pertence às criaturas. E vendo que o fogo corre, eu choro. Então ore, ore. Volume 12, 18 de 9 de 1917. Então, Nossa Senhora que disse a Luísa, né, que a culpa, o fogo da culpa devora todo o bem das almas. Gente, sabe o que é essa culpa? É a culpa que a gente sente, sabia? A culpa que a gente sente nos afasta de Deus. É a vontade humana. A vontade humana que fica falando pra gente que Deus não nos ama. Que Deus não nos ama. Que a gente não merece amor. Entendeu? É isso que dói no coração da mãe. O ser humano fica falando que não merece amor de Deus, que não merece o amor de Deus, que merece o sofrimento, que merece, né, ir para o inferno. A pessoa falar que Deus não ama, não ama, isso é terrível. É isso que causa a justiça divina contra nós. Porque Ele quer mostrar pra gente que a gente ama, que Ele ama a gente. E aí Ele quer mostrar pra gente isso. E aí Ele sofre, Deus sofre demais vendo a separação do ser humano, que fica lá falando consigo mesmo, não, eu não mereço nada, eu sou um monstro, eu não mereço de Deus nada, que Deus nunca olhe pra mim, não deveria ter nascido, eu sou um monte de bosta, pode falar, né? A pessoa que se sente assim é aquela que se joga no inferno, é aquela que vive totalmente sem vida. E a vontade divina é você não viver desse jeito, é você entender que Deus te ama, que você é amado por Deus, e que nada que aconteça com você, nada que você faça, nada que aconteça com você pode tirar esse amor de Deus em você. Nada que você faça, nada. A única coisa que vai tirar o amor de Deus de você é você usar essas coisas que você fez para ser você. Olha, o meu pecado sou eu. Quando você assume que o seu pecado é você, aí você tá frito. O pecado não é nós. O pecado não somos nós, a gente não quer fazer pecado. Quando a gente quer fazer de propósito,
Aí a gente é terrível mesmo, porque a gente tá fazendo de propósito. Mas a nossa imperfeição, a nossa pequenez, as nossas limitações, né, são inerentes da nossa natureza. E a gente tem que entender isso, né? Entender que a gente tem todo um processo para poder conquistar as coisas, não é um piscar de olhos. Mas o problema é quando a gente se apega a essas coisas, a gente faz dessas coisas a nossa vida, né? A gente se apega a elas, aí já era, aí realmente você está entrando num precipício, num abismo que você não vai sair mais. Porque você está usando essas coisas, já que eu sou assim, então eu vou gostar de fazer isso. Já que eu sou assim, eu vou gostar de ser assim, de ser pecador. Já que eu sou pecado, então eu vou ficar sendo pecado. Tem gente que quer admitir que é pecado, que é pecador e quer pecar. Não, se você sair dessa situação, falar, não, eu não gosto de fazer pecado, eu não gosto de pecar. Não gosto, eu sou frágil, eu sou pequena, eu sou miséria, mas eu creio que Deus pode me levar mais, pode me fazer mudar de vida, e eu vou lutar até o último minuto da minha vida, dou o que doer contra o pecado. Vou lutar contra esse mal e não vou me tornar pecado. Quando eu pecar, eu vou saber que não foi eu que queria pecar. Se eu chegar a um momento de limite que eu pecar, né, eu vou entender que eu lutei até o último momento. Se cair, é pela minha pequenez, pela minha miséria, mas eu tenho um Deus que me ama, mesmo vendo eu sofrendo, vendo que eu estou sofrendo por ter caído, e Ele me levanta. Então, é muito importante, gente. A dor de Maria justamente é você não ir atrás de Jesus, é você não ir atrás de Deus para te levantar. É você ficar na culpa e se tornar pecado. Aí você quis se tornar pecado mesmo. Você se vestiu com o pecado e não tem mais o que fazer. Eu sou pecado mesmo, não tenho o que fazer. Eu não consigo lutar contra o pecado, não consigo parar com esse vício, não consigo mesmo, não adianta, não luto mesmo. Não quero lutar todos os dias. Tem gente que, por exemplo, fuma, não consegue parar de fumar, já tentou de todo jeito, né? Por que não consegue parar de fumar? Aí eu falo pelo meu pai, ele não conseguiu parar de fumar. E eu falava pra ele assim, pai, o cigarro não vai te levar pro inferno. Eu falava pra ele, o cigarro não vai te levar pro inferno. Jesus te ama sabendo que isso é uma coisa que o Senhor aprendeu no berço, pai. Se fosse uma coisa que ia te levar pro inferno, Deus tinha tirado do Senhor. A bebida ia te levar pro inferno. Falei pra ele, a bebida ia te levar pro inferno, mas o cigarro não. Porque é uma coisa que o Senhor aprendeu no berço. A culpa não é do Senhor, a culpa é da sua mãe, que praticamente fumou na sua cara. Né? Então ela pagou lá no purgatório parte disso. Agora o Senhor tem que entender que isso não vai te levar para o inferno. Não é por causa disso que o Senhor vai fumar até o último momento, né? Segura a vontade, porque é uma coisa que o Senhor não gosta de fazer. Meu pai sentia ódio de fumar, mas ele não aguentava ficar sem o cigarro. Então, quando você não gosta do seu pecado, quando você mesmo comete, mas não gosta dele, você todos os dias pede perdão. Senhor, eu sou uma miséria, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Deus, o sofrimento de você estar pecando, de você estar viciado, o sofrimento é a intenção pura de você se livrar. E às vezes Deus não permitiu que você se livrasse. Eu pedi muito para Deus livrar meu pai do cigarro. Pedi muito, meu pai tentou, eu vi meu pai tentar, mas ele não conseguiu. Mas eu sentia que a dor que meu pai sentia de fumar, até o último momento que ele fumava, a dor que ele sentia de não conseguir parar de fumar, e o cigarro levou ele para o túmulo, né? Foi o cigarro que levou ele para a morte. Isso era uma dor de privação de Deus, era uma dor de purgatório também. Porque ele queria parar, mas não conseguia. A gente tentou de todo jeito ajudar ele, ele tentou também, mas não conseguiu. Então, a gente entende que a culpa é a pessoa ficar com culpa e falando, não, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais jeito, eu sou terrível, eu sou terrível, eu sou terrível. É dizer que Deus não existe, que Ele não é amor. É dizer isso. E isso é a dor de Maria. Essa é a dor de Maria. Essa é a dor de Maria. Por que nossa mãe chora? Eu tinha visto minha mãe celestial chorar e perguntei a ela, mãe, por que você está chorando? Me disse, minha filha, como não chorar se o fogo da justiça divina quer destruir tudo? Repetiu aqui. O fogo da culpa devora todo o bem das almas e o fogo da justiça quer destruir tudo que pertence a elas.
E vendo que o fogo corre, eu choro. Então ore, ore. Então eu já tinha lido isso. A dor de nossa mãe pelos filhos que sofrem. Depois da noite, Jesus e a rainha mãe voltaram, chamando-me pelo nome, como se quisesse que eu prestasse atenção. Como foi lindo ver como a mãe e Jesus conversavam. Minha mãe celestial disse: meu filho, o que está fazendo? É muito o que você deseja fazer. Tenho meus direitos de mãe e me dói que meus filhos sofram tanto. Você quer abrir o céu para chover castigos, destruindo as criaturas e os alimentos que os servem de alimento e quer inundá-los de doenças contagiosas. O que eles farão? Você diz que ama esta minha filha. Quanto você vai sofrer se fizer isso? Para não irritá-la, você não o fará. E eu o puxei para mim, mas Jesus decidiu responder: não posso, muitos males eu os evito por causa dela, né? Falando da Luísa, mas não todos. Minha mãe, deixe o furacão dos males passar para que execute. E eles ficaram dizendo tantas outras coisas um para o outro, mas eu não entendia tudo. Eu fiquei em estado assustado, mas espero que Jesus apazigue. Do volume 12, esse trecho, dia 28 de 5 de 1918. Então, Nossa Senhora falando com Jesus, ela está aqui, né? Como que eu posso dizer? Ela está negociando com Jesus aqui para poder usar a Luísa para sofrer e ele não castigar o povo, né? Nossa Senhora não quer que seus filhos sofrem, o povo sofra com os castigos de Jesus. Então eu fico imaginando, se ela é total, se Nossa Senhora ela é totalmente fundida em Deus e faz somente a vontade divina, por que ela não aceita o sofrimento, não é mesmo, dos filhos? E Jesus quer e ela não quer. Como que é isso, né? É uma coisa que a gente pode questionar. Mas Jesus, quando ele castiga as pessoas, ele castiga a si mesmo. Então ela sofre muito. Maria sofre demais, porque ela vai ver não só os filhos dela sofrer, os filhos da terra, mas também vai ver Jesus sofrer, porque ele sofre muito quando ele castiga os seus filhos. Então é por isso que ela né, sente essa dor. Ela é tão fundida que ela defende Jesus totalmente. Ela quer defender Jesus também, defender os filhos em Jesus, porque são Jesus também, né? Todas as imensas dores do coração de Jesus, ele sente no coração de sua mãe. Minha filha, entre as tantas feridas que tem no meu coração, há 3 que me dão dores mortais e uma dor tão amarga que ultrapassa todas as outras feridas juntas. E são as dores das almas que me amam. Quando vejo uma alma que é toda minha e que sofre por minha causa, torturada, violada, disposta a sofrer até a morte mais dolorosa por mim, sinto suas tristezas como se fossem minhas e talvez até mais. O amor sabe abrir as lágrimas mais profundas, tanto que não deixa outras dores serem sentidas. Nesta primeira ferida, a primeira que é a minha querida mãe, como seu coração transbordou em meu coração, perfurado por minhas tristezas. E eu senti todas as feridas que a perfuravam. E via ela morrer sem morrer por causa da minha morte. Senti no meu coração a amargura e a intensidade do seu martírio e senti as dores da minha morte que o coração da minha mãe querida sentiu. E o meu coração morreu com ela. Então todas as minhas tristezas, junto com as tristezas de minha mãe, superaram tudo. Era justo que minha mãe ocupasse o primeiro lugar no meu coração, tanto na dor como no amor, porque cada dor sofrida por meu amor abria mares de graça e de amor que se derramavam em seu coração trespassado. Nessa ferida estão todas as almas que sofrem por mim e só por amor, que se derramou no seu coração perfurado. Repetir. Volume 12, dia 27 de 1 de 1919. A paixão redentora mais amarga de Jesus começou desde o ventre de sua mãe, que a compartilhou. Você vê, minha filha, com que excesso de amor amei a criança divina. Minha divindade teve ciúme de confiar à criatura a tarefa de redenção, fazendo-me sofrer a paixão. A criatura era impotente para me fazer morrer tantas vezes quantas criaturas saíram e tiveram que sair para a luz da criação. E por quantos pecados mortais elas teriam um infortúnio de cometer? A divindade queria vida para cada vida de uma criatura e vida de cada morte ocorrida com o pecado mortal. Quem poderia ter
tanto poder sobre mim para me dar tantas mortes, senão a minha divindade? Quem teria a força, o amor, a constância de me ver morrer tantas vezes, senão a minha divindade? A criatura teria se cansado e desmaiado. E não pensem que esta obra da divindade começou tarde, mas foi quando eu estava ainda concebido, desde o ventre de minha mãe, que muitas vezes percebeu minhas dores, foi martirizado e sentiu a morte comigo. Portanto, desde o ventre, minha divindade se encarregou de ser o carrasco amoroso, mas justamente por ser amoroso, foi mais exigente e inflexível, tanto que minha humanidade gemendo não foi perdoada nem um espinho, nem um prego, mas não como os espinhos, pregos ou flagelos que sofri na paixão que as criaturas me deram, que não se multiplicaram. Tantos ficaram como me deram. Pelo contrário, aqueles que da minha divindade se multiplicaram em cada ofensa. Então eram tantos espinhos quantos são os pensamentos ruins de cada pessoa, tantos pregos para quantos atos indignos humanos, tantos golpes quantos são os prazeres, tantas penalidades quanto é a variedade de ofensas. Por isso eram mares de dores, espinhos, pregos e golpes incontáveis. Além da paixão que a divindade me deu, aquela que as criaturas me deram nos últimos dias não passava de uma sombra, uma imagem do que minha divindade me fez sofrer no decorrer da minha vida. É por isso que amo tanto as almas. São vidas que me custam, são dores inconcebíveis para uma mente criada. Então, entre a minha divindade, vá tocar com a mão que sofri. Então, volume 12, 4/2 de 1919. Então, Jesus, ele encontrou, o céu dele em Maria, diante dessa situação que ele sofreu com a divindade do Pai, judiando do Pai dele, judiando da humanidade dele. Jesus e Maria formam uma única coisa, um único elo. Maria tem o primado no amor. Eu estava dizendo ao meu doce Jesus, é possível que eu seja o segundo elo em união com a sua humanidade? Há almas tão amadas por ti que não mereço estar sob os seus pés. E então a sua mãe inseparável que ocupa o primeiro lugar em tudo e todos. Parece-me, meu doce amor, que queres brincar comigo, mas a obediência obriga-me, com a mais crua amargura da minha alma, e por isso, por escrito, meu Jesus, tem piedade do meu duro martírio. Enquanto dizia isso, meu doce Jesus, acariciando-me, disse, minha filha, por que você se angustia? Não tenho, por acaso, o hábito de escolher do pó, fazer grandes maravilhas e prodígios da graça? Toda a honra é minha, e quanto mais fraco e menor eu escolher, mais sou glorificado. E então minha mamãe não está na parte secundária do meu amor, de minha vontade, mas forma um único vínculo comigo. Também é verdade que tenho almas muito queridas, mas isso não significa que posso escolher uma de vez ou outra para uma altura de cargo, e não só de ofício, mas para uma altura de santidade, que é conveniente viver em minha vontade. Então, volume 12, dia 9/2 de 1919. Então, eu vou ler esse trecho do próprio volume, aqui, dizendo aqui. Minha filha, por que você se preocupa? Porque Jesus, ela recebeu, falando com Jesus, que ela é o segundo elo com a humanidade dele na Terra, A Luísa é o segundo elo da humanidade de Jesus na Terra. Então, ela pergunta para ele, mas como que eu posso ser o segundo elo? Tem outras almas mais importantes do que eu. Mas eu sou forçada à obediência, a entender isso que eu sou, Aí ele fala aqui, minha filha, por que você se preocupa? Não é meu costume eleger do pó e formar grandes presságios, maravilhas da graça? Toda a honra é minha, e quanto mais fraco e baixo o assunto, mais eu permaneço glorificado. E então, minha mãe não entra na parte secundária do meu amor, da minha vontade, mas forma um único anel comigo. E também é certo que tenho almas queridas para mim, mas isso não exclui que eu possa eleger uma em vez de outra, na altura do ofício. E não apenas no ofício, mas no auge da santidade. Qual deles deve viver a minha vontade? As graças que não eram necessárias para os outros, que eu não chamei para viver nesta imensidão da santidade da minha vontade, são necessárias para você que escolhi desde a eternidade. Nestes tempos muito tristes, escolhi você, que vivendo em minha vontade me daria amor divino, reparação, satisfação divinas, encontradas apenas em viver na minha vontade. Os tempos, meu amor, minha vontade exigiam mostrar-se mais apaixonadamente, diante de tanta impiedade humana. Não posso fazer o que eu quero?
Alguém pode me amarrar? Não, não. Portanto, fique quieta e seja fiel a mim. Aí ele pergunta para Luísa se ela quer aceitar o cargo. Aqui, continuando meu estado habitual, meu sempre amado Jesus veio e, segurando minhas mãos nas dele, ele as apertou com uma afabilidade majestosa e me disse: minha filha, diga-me, você quer viver na minha vontade? Deseja aceitar o segundo escritório do anel com a minha humanidade, o elo, o segundo elo com a minha humanidade? Você quer aceitar todo o meu amor como seu? Minha vontade como vida, minhas próprias dores que a divindade infligiu à minha humanidade, que foram tantas que meu amor sente uma necessidade irresistível, não apenas de torná-las conhecidas, mas fazer parte dela na medida do possível. E somente eu posso fazer parte disso e torná-la conhecida para aqueles que vivem na minha vontade. Tudo à custa do meu amor. Minha filha, é meu hábito pedir sim à criatura e depois trabalhar nela livremente. Aí ela fala: minha vida, Jesus, ela fala para ele, sua vontade é minha, você a minha e forma um único fiat, eu digo sim junto com você, e rezo para que você tenha piedade de mim, minha miséria é grande, e só porque você quer eu digo, então fiat, fiat, ela sabe da miséria dela e ela diz fiat, fiat. Mas, como me senti aniquilado e pulverizado no abismo do meu nada. Muito mais do que isso, nada foi chamado para trazer vida ao todo, de onde meu doce Jesus uniu as duas vontades e imprimiu um fiat. E meu sim entrou na vontade divina. E não parecia humano, sim, mas divino, porque havia sido pronunciado na vontade de Jesus. E isso sim, na vontade divina, foi multiplicado em muitos. Porquanto as criaturas de recusa fizeram ao meu doce Jesus sim. Que não falaram sim para Jesus. Fez as reparações mais solenes, abraçou a todos como se quisesse trazer todos a Jesus, substituindo-se por todos. Foi um sim que detinha o selo e o poder da vontade divina, não pronunciado nem por medo nem por causa da santidade pessoal, mas apenas para viver na vontade de Jesus e correr pelo bem de todos e trazer glória e amor, reparações divinas a Jesus. Meu amável Jesus parecia tão feliz com o meu sim que ele me disse: agora eu quero decorar você e vestir você como eu, para que junto a mim eu vejo a majestade do Eterno repetir o meu próprio ofício. De onde Jesus me vestiu e como identificado com sua humanidade, e juntos nos encontramos diante da suprema majestade. Então ele vestiu ela com o rosto dele, com a imagem dele. E ela foi diante da Santíssima Trindade se apresentar. Não sei, essa majestade era uma luz inacessível, imensa e variada de beleza incompreensível, do qual tudo dependia. Eu estava perdido nela e a própria humanidade do meu Jesus permaneceu pequena. A mera entrada no ar desta luz me deixou feliz e embelezada, mas não posso continuar dizendo, e meu Deus Jesus disse: adore junto comigo, na imensidão da minha vontade, o poder não criado, Deus, para que não apenas eu, mas também outra criatura adore de maneira divina a Deus, em nome de todos os seus irmãos das gerações de todos os séculos, aquele que criou tudo e de quem todas as coisas dependem. Uau, que interessante! Quão bonito era adorar com Jesus! Essas adorações se multiplicaram para todos, eles estavam diante do trono do Eterno, com uma defesa para aqueles que não teriam reconhecido a majestade eterna, de fato insultados, e correram para o bem de todos, para torná-lo conhecido. Realizamos outros atos juntos com Jesus, mas isso não posso continuar. Minha mente oscila e não pode me emprestar bem as palavras. Portanto, não continuo. Se Jesus quiser, voltarei a esse ponto, de onde meu doce Jesus me trouxe de volta a mim mesma, mas minha mente permaneceu atada em um ponto eterno, do qual não podia se mover. Jesus, ajude-me a responder às suas graças. Ajude sua filha, ajude a pequena faísca. Que belezinha, gente. Que coisa mais linda. Meu Pai do céu, meu Deus do céu. Que lindo, gente. Fala sério, é muito lindo isso. O Senhor é misericordioso, bondoso, maravilhoso. Então a gente entende que Maria e Jesus é praticamente a mesma pessoa. Ele deixa bem claro assim. Eu e minha mãe, a gente viveu junto a redenção, então a gente somos juntos, nós estamos juntos. Então, quando você fala da minha mãe, você fala de mim, é a mesma coisa. Agora, eu, da divina vontade, você é o primeiro elo, por causa do pecado, você é pecadora e você está vivendo a divina vontade nesse elo divino. E a minha mãe viveu comigo, o elo dela, comigo. Agora, você está vivendo o elo que eu estou colocando na terra, o dom que eu estou colocando na terra. Então,
Antes era Adão esse elo, agora o Adão perdeu e você tomou o lugar. É isso que ele fala, né? Então, nós, os filhos da divina vontade, vamos estar com Luísa, vivendo nos elos que Luísa ligou, né, pra gente. Que ela ligou com Jesus, que Jesus ligou a ela. Então, a gente vive desse elo. Então, olha que lindo, né? Essa graça. Então, a gente compreender isso. Amém? Eu vou deixar por aqui esse vídeo e vou continuar outro. Vai fazer várias partes. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.